Tem alguma coisa acontecendo com a Petrobras. Logo depois das eleições, em novembro do ano passado, o Conselho de Administração da empresa comprou mais de 190 milhões de reais em ações da companhia. Entre os dias 8 e 22 de novembro de 2022, membros do Conselho de Administração da Petrobras compraram entre 5 e 61 milhões de reais por dia. Alguém poderia argumentar que é uma movimentação comum, que dado o valor de mercado da empresa não chama tanta atenção assim. Acontece que essa não foi a única compra feita pelo Conselho naquele ano, porque em julho de 2022 outros 428 milhões de reais foram comprados, e em setembro mais 66 milhões de reais. Nesse vídeo, então, nós vamos entender o que está acontecendo com as ações da Petrobras, como descobrir se tem gente com muito mais informação que a gente comprando ou vendendo ações de uma companhia, como a Petrobras ganha dinheiro e o que esperar das ações e dos dividendos dela para 2023. E será que o Bruno tem ela na carteira, hein? Então, antes de mais nada, já deixa o seu like aqui nesse vídeo porque o de hoje merece, tá? Vambora! Para a gente entender um pouco melhor o contexto em torno de toda essa história, a gente precisa olhar o que aconteceu com as ações nas últimas semanas. E para isso, vamos voltar um pouco no tempo. A Petrobras caiu 17% no mês que antecedeu o primeiro turno das eleições presidenciais, com o mercado acreditando numa possível vitória em primeiro turno do presidente Lula. Só que no domingo todos se surpreenderam com uma performance muito acima do esperado do ex-presidente Bolsonaro. E as ações da Petrobras subiram forte no dia, ganhando 35 bilhões de reais em valor de mercado. Muita gente que antes dava como certo uma vitória de Lula começou a considerar uma possível vitória de Bolsonaro. E mesmo com Lula vencendo, as margens apertadas da vitória obrigariam o presidente a fazer muito mais acenos ao centro do que se esperava. Discurso mais equilibrado, o humor da turma toda melhora. No intervalo entre o primeiro e segundo turno, as ações da Petrobras atingiram sua máxima histórica, 521 bilhões de reais de valor de mercado, cifra nunca antes alcançada em toda a história da empresa. Só que daí pra frente, foi só pra trás. Desde as eleições, a Petrobras já perdeu 193 bilhões de reais em valor de mercado, 37% abaixo de sua máxima histórica. E foi durante essas fortes quedas que o Conselho de Administração entrou em ação. No dia 8 de novembro, membros do Conselho compraram mais de 30 milhões de reais em ações da Petrobras. No dia 9, foram mais quase 61 milhões. No dia 10, outros 59. No dia 21, quase 5 milhões. E fechando o dia 22 com mais 36 milhões em compras. Somando isso tudo, a gente chega em quase 191 milhões de reais no mês de novembro. Mas se por um lado a gente consegue saber que foi o Conselho quem fez essas compras, e eu já vou falar sobre isso logo mais, por outro a gente não consegue saber exatamente quem do Conselho que comprou, o que seria bem legal. Porque o Conselho da Petrobras é formado por 11 pessoas, sendo 6 indicados pelo acionista controlador, o governo, 4 indicados por acionistas minoritários, 1 indicado por funcionários da empresa e o próprio CEO. Então quem ali comprou esses 190 milhões não tem como saber, na teoria. E se não tem como saber, fica difícil entender a motivação por trás das compras. Mas uma coisa é certa, é uma compra, e quando alguém compra, isso já diz bastante coisa. Mas o legal, e talvez vocês não saibam disso, é que dá para acompanhar toda a movimentação que pessoas diretamente ligadas à gestão da empresa fazem. Dá para saber até qual corretora eles usaram para comprar ou vender as ações. Toda empresa listada em bolsa é obrigada a divulgar mensalmente para a CVM toda e qualquer movimentação financeira ou não que pessoas ligadas à empresa realizam com ações daquela companhia. Então todo santo mês sai um documento lá na CVM mostrando se controlador, conselho fiscal, conselho de administração, diretoria, quem mais? Órgãos técnicos e consultivos, se essa galera fez alguma movimentação, seja de compra, seja de venda, naquele mês. É só entrar lá no site da CVM, super simples. E essa é uma informação importantíssima de acompanhar, principalmente para você que está começando a investir agora, porque você aí da sua mesa de trabalho jamais terá mais informações sobre uma empresa do que as pessoas diretamente ligadas à companhia.
que não só estão vivendo o dia a dia lá dentro, como estão tomando as decisões que vão definir os rumos da empresa dali em diante. Então você precisa usar essas informações que são públicas para entender os motivos de controladores, conselheiros e diretores estarem comprando ou vendendo uma ação específica, e principalmente em um momento específico. E por falar em momento específico, a Petrobras vive um bem curioso. De 2015 para cá, as coisas ali mudaram da água para o vinho. É impressionante o que conseguiram fazer lá em poucos anos, a ponto da empresa ter pago R$16 por ação só em dividendos no ano de 2022, o que dá tipo bizarro 75% de dividend yield. Eu não lembro de ter visto isso na minha vida numa empresa desse tamanho, sinceramente. Para vocês terem uma ideia, lá em 2015, depois de uma sequência enorme de más decisões e péssimos investimentos, a dívida dela chegou a ser a maior do mundo de uma empresa listada em bolsa. Sinistro, né? Mais de 400 bilhões de reais que a empresa mal dava conta de pagar. De lá para cá, a gestão se profissionalizou, tentando diminuir as influências políticas que tinham praticamente quebrado a empresa, né? E hoje a Petrobras se tornou uma das petrolíferas mais eficientes do mundo. Sendo que as reservas de lucro, ou seja, todo aquele lucro que não é distribuído aos acionistas, já é maior que a dívida líquida atual da empresa, que ainda é de 47 bilhões de dólares. Mas aí você pode pensar, uai Bruno, como é que eles estão pagando tanto dividendo se eles ainda têm tipo 47 bilhões de reais em dívida? Não teria que tipo quitar essa dívida antes de poder pagar dividendo para acionista? Essa é uma belíssima pergunta, mas que eu vou ter que te explicar em um outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar com informação demais. Então já segue o canal, já ativa o sininho, faz tudo aquilo que tem que fazer para você não perder esse vídeo quando ele sair. Mas não vou ficar também com gatilhinho de influencer e já vou te adiantar que não precisa quitar dívida para pagar dividendo, tá bom? Então aí você já segue o perfil também pela sinceridade. Obrigado. Muita gente lê sobre dividendos da Petrobras, influência do novo governo, mas será que você sabe como é que ela ganha dinheiro? Ah, Bruno, ela extrai petróleo lá do mar e vende. Muito fácil. Será? São 3 fontes principais de receita. Exploração e produção, que ela faz muito bem e já faturou 312 bilhões de reais nos 9 primeiros meses de 2022. Para vocês terem uma ideia do quanto ela manda bem nisso aí, 72% é margem EBITDA, que é um indicador que mede a lucratividade operacional do negócio. Depois a gente tem refino, transporte e comercialização, com 440 bilhões de reais de receita. Reparem que esse segmento gera mais dinheiro que exploração e produção de antes ali, mas por ser um negócio muito menos rentável e ter uma margem EBITDA de só 13%, esse segmento tem uma relevância menor para a empresa. E fechando, temos gás e energia, que faturou 58 bilhões de reais nos 9 primeiros meses do ano passado, e que assim como o refino tem uma margem EBITDA mais espremida, de 11%. Inclusive, acontece até dela perder dinheiro nesse segmento aí de vez em quando. Agora um dado que me surpreendeu demais quando eu estava estudando a Petrobras. O produto que mais gera receita para ela, disparado, é o diesel, seguido da exportação de petróleo e gasolina. Daí vem os menores, tipo venda de petróleo aqui dentro no Brasil, exportação de óleo combustível. Enfim, vou deixar aqui do lado para quem tiver a curiosidade de ver a lista completa. Só pausar o vídeo agora. E para fechar essa parte operacional, vai aí mais um dado impressionante que prova que a Petrobras é uma das melhores do mundo no que faz atualmente. O custo de extração de petróleo dela, que chama lifting cost, é um dos mais baixos do mundo e varia entre 3 e 27 dólares por barril. Só para vocês entenderem essa faixa aí tão grande, o que vai encarecendo esse lifting cost são 3 fatores, principalmente. O local de onde é extraído o petróleo, por exemplo, o do pré-sal é muito mais barato do que o extraído em terra ou em águas rasas. Depois vem a questão do fretamento, quando a Petrobras usa ou não suas próprias plataformas e navios. E por fim tem a questão da participação governamental, que aí é pagamento de royalties e tal. Então qualquer cotação do petróleo que esteja acima de 26 dólares, a Petrobras já está ganhando dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o petróleo hoje está em 84 dólares e 56 cents. E chegou a bater 139 em março do ano passado. Então a Petrobras hoje, com esses valores aí, é tipo uma máquina de imprimir dinheiro, basicamente.
Mas o que será da Petrobras com o novo governo eleito, hein? Um estudo da Economática que saiu no dia 2 de janeiro desse ano afirma que a Petrobras deve ser a maior pagadora de dividendos da nossa bolsa em 2023 e que os valores poderiam chegar até 68% de dividend yield. Por outro lado, tem muita gente que se recusa a ser sócio do novo governo e que acredita que o histórico de dividendos, toda a política de dividendos que a empresa adotou para trás, não vai se repetir para frente. A partir daí, eu, Bruno, tiro duas conclusões. A empresa realmente parece estar muito barata e se mantiverem as políticas de dividendos do ano passado, realmente vai vir um caminhão de dinheiro por aí. Mas, por outro lado, você precisa deitar na sua cama e hoje olhar para o teto e refletir o seguinte: será que eu aceito ser sócio do governo em um investimento que provavelmente não vai visar o lucro? E principalmente, será que eu tenho estômago para aguentar a volatilidade da ação? Porque essas variações de 10% que vem acontecendo nos últimos dias vão continuar a acontecer ao longo desse ano, pode ter certeza. Então você precisa fazer pelo menos essa reflexão como dever de casa. Revelação para quem ficou até o final do vídeo: o Bruno não investe em Petrobras. E não é pela falta de estômago. E depois desse vídeo muito incrível, e aí eu quero ouvir só de quem ficou aqui até o final, comenta aqui embaixo se você acha que as ações da Petrobras vão ser um bom investimento para os próximos 4 anos. E se tiver coragem, ainda justifica a sua resposta. Já sei, comenta assim: eu vi até o final, e depois manda a sua opinião. Não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal, ativar sininho, toda aquela tralha que tem que fazer, porque 2023 vai ter muito vídeo bom como esse daqui. Até a próxima!